Esse livro, pra mim, ele merecia ser retirado de todas as lojas, livrarias, bibliotecas do mundo, porque esse foi, de longe, o livro mais problemático que eu li em toda a minha vida. Oi gente, eu sou o Ju Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou macetar livros, porque vou falar sobre os piores livros de cada gênero. Bom, algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, tem uns 4 vídeos aí, né, pra trás, que eu fiz o vídeo de melhores leituras de cada gênero. Vocês gostaram bastante e vocês falaram nos comentários pra eu fazer o contrário, né? Este vídeo aqui de piores livros, porque sei que a maioria de vocês adora quando eu venho aqui macetar livros. E eu também, né? Posso macetar? Só não gosto quando me cancelam na internet, eu tento me cancelar por conta disso, mas tô aqui pra me arriscar hoje. E já adianto que ainda bem que eu acho que o meu público não é tão assim fascinado por clássicos, porque quando eu me deparei com essa lista assim no final de tudo, quando eu escolhi todos os livros, que eu me deparei que eu só escolhi livros enormes, super classicaços, que a galera aclama, que são super aclamados, eles são super tradicionais, sabe? Inclusive eles vão vir um atrás do outro, vocês vão ver, mas eu acho que o meu público não é tão fascinado assim por clássicos, então pelo menos dessa vez eu acredito que eu não devo estar em tão maus lençóis. Mas antes de começar o vídeo de fato, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Por favorzinho, se inscreve, porque falta pouco pra gente atingir os 2.000 inscritos, tá? Vamos fazer a Nação Cobra Letrada chegar aos 2K. Deixe seu joinha aí embaixo também e me segue nas redes sociais, @Cobra Letrada em todas elas. E se mesmo depois desse vídeo você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E ainda, se você quer apoiar o canal com, né, algo além do que a curtida, o comentário ou o link da Amazon, considere tornar-se um apoiador a partir de R$5. Você já entra pro nosso clubinho de leitura, já participa dos sprints semanais, dos sorteios mensais e de muita fofoquinha literária que acontece lá no grupo, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu comecei o vídeo lá de melhores leituras com fantasia, então aqui também vou começar com fantasia, e pra essa eu escolhi uma fantasia urbana, que é Jake Livingstone vê Gente Morta. Porque assim, eu não tenho um repertório muito grande de fantasia. Na minha vida, eu li muito pouco fantasia. Ficou difícil, né? De eu pensar, aquelas fantasias que a gente tá acostumado, tipo, de alta fantasia. As que eu li, eu gostei. Então, eu realmente tive que pensar bastante. Porém, teve esse livro do Jake Livingstone que li esse ano, que tem esses elementos fantásticos, e eu acabei vendo na internet que é uma fantasia urbana, é considerada uma fantasia urbana, então trouxe para cá. Porque esse livro, gente, é muito ruim. É muito ruim. E o pior é que a premissa, e não só a premissa, como a capa, são muito lindas, tá? Aqui o Jake Livingstone vai, como o próprio nome diz, ver gente morta, só que ele tá acostumado com isso, até que vai vir um fantasma, né, de um homem, de um garoto, na verdade, que ele tá ali na casa dos 17, 18 anos, que matou, ele assassinou, ele fez uma chacina no colégio onde ele estudava e depois ele se matou. E aí agora esse espírito vai perseguir o Jake Livingstone porque ele quer meio que terminar esse serviço, né, que ele não terminou, ele não concluiu quando ainda estava vivo. Eu estava muito interessado, porém o desenvolvimento é muito chato. Muito chato mesmo. É sem pé nem cabeça, os personagens são super bidimensionais e assim, o pouquinho do romance que a gente acha que vai ter, não tem. Então assim, horrível. Depois temos terror. E pra esse também eu tive esse problema de que não leio tanto terror. Porém, foi até fácil, porque eu li um esse ano também, no início do ano, que é do gênero de terror, e que esse eu fiquei muito decepcionado. Estou falando de A Profecia, do David Seltzner. Eu até acho que tive uma experiência melhor com o filme, apesar do filme ser super creepy, aliás, super trash, na verdade. Sabe aqueles filmes pastelão? É tipo isso, efeitos visuais, porque é super antigo, acho que é da década de 70 e tal, mas é muito trash, assim. Mas por que eu gostei mais do filme? Porque eu acho que a história, ela funciona muito mais no audiovisual, inclusive eu acho que esse livro, ele foi escrito juntamente com o roteiro do filme. E aí, assim, a gente sabe, né, a gente leitor sabe que uma história escrita pra ser um romance é muito diferente de um enredo que é tornado o roteiro de um filme, porque num filme as coisas têm que ser muito mais
mais ágeis, não tem tanta profundidade, né, pra ter aquela movimentação maior pra caber ali em 1h30, 2 horas de filme. E eu acho que o livro foi exatamente isso. É um livro que a história em si, ela é boa, só que a execução é extremamente rápida, é muito rápida. E eu fiquei, meu filho, eu preciso de profundidade nisso. Página vai, página, e acabava o capítulo, começava outro capítulo e acabou o livro. E eu fiquei, meu Deus. Então assim, não tive experiência boa com esse livro. E aí, pra mistério e investigação, foi a escolha mais fácil da minha vida, porque é simplesmente o pior livro que eu já li em toda a minha vida, que é Confissões da Kaname Minato. Pra mim, esse livro é, com todas as letras, um desserviço à humanidade. De verdade, esse livro é um desserviço. Por quê? Porque aqui a autora, ela vai jogar na nossa cabeça um monte de desinformação sobre o HIV. É muito, muito problemático. E assim, a escrita dela, pior que é boa. Uma palma pra você. A gente até fica querendo saber mais da história e tudo mais, só que ainda assim eu não consegui curtir nenhum momento dessa história, porque a autora inventa de colocar um monte de desinformação, de comentário preconceituoso sobre o HIV, chama o HIV de AIDS em vários momentos aqui do livro, coloca aqui que os soropositivos, eles podem morrer em 1-2 anos por conta do HIV. É daí pra pior, porque assim, o plot do livro ainda envolve o HIV e é uma parada, assim, bizarra, que eu nunca da minha vida tinha lido uma coisa tão irresponsável na minha vida. Esse livro, pra mim, ele merecia ser retirado de todas as lojas, livrarias, bibliotecas do mundo, porque esse foi, de longe, o livro mais problemático que eu li em toda a minha vida. Pra infanto-juvenil, eu escolhi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu gosto muito de Harry Potter, apesar de hoje em dia eu não querer nem contato com essa história por conta da autora. Porém, desde a primeira vez que li, desde quando eu era apaixonadíssimo por essa história, o Ordem da Fênix não descia. Nem com farinha eu conseguia engolir essa história. Porque pra mim é um livro, sim, que não acontece nada. É um livro muito grande, é o maior de todos, né? E só o final, né, quando eles estão lá no ministério e tal, que acontece alguma coisa de fato. Até então, não tem nada. E é muita página de só enrolação. E eu ficava, gente, que é isso? Vamos cortar aí, vamos precisar de um editor, de um revisor, sei lá quem cuida disso, e vamos cortar essas páginas, não precisa disso. Então, Ordem da Fênix eu nunca gostei, nunca, então tá aí. Para um livro jovem, eu infelizmente tive que escolher um livro nacional, porque vocês sabem que eu não gosto de falar mal de nacional aqui no canal, né? Só quando realmente eu não consigo engolir, e esse livro eu não consigo engolir de jeito nenhum, que é Bem-vindos à Rua Maravilha. Esse livro também é outro que tinha tudo pra ser bom, assim como Jake Livingstone, porque a capa dele eu acho bem bonita, eu acho a premissa muito interessante, porque aqui a gente vai acompanhar, eu nem lembro do nome do personagem principal, mas eu sei que ele é ator, e o sonho da vida dele é participar de um musical, né, de uma peça musical. E aí ele vai entrar, então, numa companhia de teatro, digamos assim, que vai organizar justamente um musical que se chama Bem-vindos à Rua Maravilha, e a gente vai acompanhar, então, esse processo de organização, de ensaio, da relação entre os personagens e tudo mais. Só que é muito personagem, e o autor quer apresentar todos eles. São, sei lá, 11, 12 personagens. Como que você vai fazer uma história em que você quer focar em todos os 11, 12 personagens se a sua história tem 200 páginas? Me explique. E você quer aprofundar. Não existe como, não tem como, gente. Não tem como. E isso me incomodou muito, porque eu não consegui me conectar com ninguém, porque eu simplesmente não conseguia conhecer de fato ninguém. Só o personagem principal, que tem ali uma profundidade um pouquinho maior, e ainda assim ele é insuportável. Então a gente conheceu os outros personagens, mas o autor não consegue fazer isso, porque tem muita gente pra ele abordar. E ainda tem um problema também que eu achei muito grande, que foi que no início o autor coloca que vai ter um romance ali, e ele coloca assim, que o personagem fica real, assim, cada linha de 4 por um boyzinho, e tem cenas ali deles dois, e depois disso ele faz assim, ó, pega a ideia, amassa e joga fora, e não é mais nem tocado nesse assunto. E eu fiquei, ué. Mona, você é maluca?
porque no início é realmente colocado como uma parada muito importante e que vai ser desenrolada, muito provavelmente. Ele literalmente esqueceu. Enfim, pra mim esse livro tinha tudo pra ser bom, mas não rolou. E aí a gente vai para adulto. E pra esse também escolhi um muito hypado, que é Hibisco Roxo, da Chimamanda. Assim, já tem um pé atrás com a Chimamanda depois de que vi ela tendo falas extremamente transfóbicas e não satisfeita. Ela ainda depois foi lá e falou: não vou pedir desculpas pra ninguém, porque estou certa. Tá bom pra você? Porque pra mim não tá. Então eu já fiquei um pouco decepcionado, porque antigamente eu gostava muito dela, mas aí fui pegar pra ler Hibisco Roxo, inclusive li numa leitura coletiva, né, do meu antigo clubinho de leitura. Foi um desastre, porque pra mim esse livro não acontece absolutamente nada. É assim, um nada com nada com nada. E é um livro grande, eu acho que tem mais de 400 páginas, então eu ficava muito entediado. Chegou uma hora que eu até parei de sentir raiva, porque aqui tem muita coisa do fanatismo religioso. Eu tava até um pouco confuso, assim, vou falar pra vocês. A princípio, eu achava que tava sendo feita uma crítica a esse fanatismo religioso. Só que aí, eu fui descobrir que é quase, na verdade não é 100% uma autobiografia, mas é uma ficção misturada com uma autobiografia da autora. E aí eu fiquei, né, pensei nas falas transfóbicas da autora e pensei, será que isso realmente foi uma crítica? Ou será que é uma posição que ela tinha e ou ainda tem? Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Ainda plantou essa sementinha da Discord na minha cabeça. Só que fora isso, tem uma cena logo no início, que é tipo o prólogo do livro, que tá até na sinopse, que vai ser desenrolada também. E isso só vai acontecer nas últimas 50 páginas do livro. E até então fica sendo só naquele cotidiano da vida das pessoas, que pra mim foi um pé no saco, super entediante, não gostei nem um pouco. Ah, e detalhe, eu ainda consegui ver alguns traços ali de defesa, né, de justificativa de um posicionamento a favor do imperialismo britânico, né, lá na Nigéria, que eu ainda fiquei assim... O que eu estou lendo? O que eu estou lendo? Pro gênero romance, eu escolhi um que eu acabei de ler, que foi Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui, gente, é uma decepção muito grande, porque eu amo a Taylor Jenkins Reid. Ela é uma das minhas autoras preferidas ultimamente. E assim, eu acho que da maioria de vocês, porque eu sei que muita gente gosta. E eu, real, não sei o que aconteceu com essa mulher quando ela estava escrevendo esse livro. Eu sei que foi lá no início da carreira, então assim, pode ser que hoje em dia ela esteja muito mais madura, não é mesmo? Mas esse daqui eu fiquei assim, cara, não é possível que seja a mesma autora que escreveu um Daisy Jones, que escreveu um Evelyn Hugo, que escreveu um Depois do Sim, que escreveu um Amores Verdadeiros, que é o meu preferido, inclusive. Não rolou, não rolou. É um romance fraco e super entediante. E aí teve duas categorias, né, dois gêneros, que eu falei lá no livro de melhores livros, que aqui eu não vou falar porque eu não li nenhum livro ruim desses dois gêneros, que é ficção histórica e infanto-juvenil. Então esses eu vou pular. Para o gênero de drama, eu escolhi Nós, do David Nichols. Esse aqui em especial é um livro que eu não me identifiquei nem um pouco, porque a realidade do protagonista não tem nada a ver comigo. Aqui a gente vai acompanhar um personagem que ele tem 54 anos de idade e que a mulher dele, depois de 25 anos de casados, vai decidir que é o divórcio. E aí ele vai tentar, com uma viagem pela Europa, conquistar essa mulher de novo, né? E a gente vai acompanhar o presente dele tentando conquistar de volta a mulher, como também o passado deles, desde o início do relacionamento até os problemas atuais. Só que eu fiquei cagando e andando se ele ia conseguir, de fato, reconquistar a esposa ou não, porque, assim, eu não tava me identificando com nada daquilo. Com nada. Era uma realidade muito diferente da minha, então eu tava tipo, tá bom, boa sorte. Muito boa sorte, fica com Deus. Aí agora a gente vai pra sequência de clássicos, que talvez vocês comentem algo de negativo aí pra mim. Por quê? Agora estamos falando de ficção científica. E pra esse, já falei algumas vezes aqui no canal que é um gênero que não gosto muito, porque eu não curto tanto ficção científica, porque na maioria das vezes eu não entendo muito o que tá ali acontecendo. E esse foi um dos livros que eu li e eu não entendi basicamente nada. Faz muito tempo que eu li, eu acho que faz uns 5, 6 anos, então até tem a questão da idade, porque 5, 6 anos atrás eu tinha o quê? 16 para 17 anos, foi quando eu li, que é 2001, Uma Odisseia do Espaço. Aqui tem uma parada de uns homens que vão pro espaço. Basicamente isso que eu lembro da história, mas o que eu lembro é que tinha tanta
coisa técnica ou um vocabulário muito específico desse ramo aí do espaço, da astronomia, dos astronautas, que eu fiquei assim... O que eu tô lendo? Porque eu não tô entendendo absolutamente nada. O que eu tô lendo aqui? Obviamente que por isso eu não consegui me conectar com nada, então eu tava cagando e andando. Foi uns 2 meses pra concluir o livro, mas na época eu não gostava de abandonar, então eu fui persistente até o fim. E eu terminei e eu fiquei com essa sensação de tipo, o que eu li? Não sei, porque eu não entendi basicamente 10% do livro. Agora, pra distopia, eu escolhi 1984. Nesse caso aqui, eu li pra escola, também demorei muito tempo. Eu lembro que eu demorei também 1 mês e meio, 2 meses pra ler. Só que aqui, não foi nem que eu não entendi. Porque eu entendi, porque na escola a gente debateu e tal o livro. Só que, e eu acho que assim, o conceito do livro é muito interessante, muito atual, inclusive. Inclusive entendo a importância desse livro até hoje, né? Porém, eu acho que a execução não me agradou nem um pouco. Porque, pra mim, é um livro muito arrastado. Muito arrastado. Muito. E eu gosto do George Orwell. Eu já li outros 2 livros do George Orwell. Adorei. Super curti e tal. Tipo, 4 estrelas pra cima. Agora, 1984 não conseguiu me conquistar. Quando eu lembro desse livro, só me vem lembranças de tédio e de bocejos e de querer dormir e querer largar o livro. Aí vamos para a categoria clássico. E pra esse, eu escolhi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gente, eu li esse livro e eu fiquei muito surpreso que eu odiei. Foi o pior, eu acho que foi o pior livro que eu li ano passado. E eu falo isso com todas as letras, porque sim, eu acho que esse é um dos maiores surtos que a humanidade já teve na vida. Eu acho que começou com o estadunidense, então, dos estadunidenses eu não duvido de nada, né? De pegar um livro em que o personagem principal é um advogado branco, que é o salvador da pátria, e falar que é símbolo da luta antirracista, quando na verdade o personagem negro mal aparece no livro, tem literalmente uma frase e só aparece de fato, depois dos 65%. E é nisso, né? Aparece numa cena específica e depois já é jogado de escanteio. O protagonismo inteiro é ao redor do Atticus, um advogado branco. E aí, eu pergunto a vocês considerariam um livro em que o protagonismo é 99,9% de um advogado branco um livro antirracista? Porque, na minha opinião, não é. Inclusive, se vocês jogarem na internet, O Sol é para Todos, a adaptação, na verdade, o filme, foi o precursor, o pioneiro das histórias do Salvador Branco, tá? Tá bom pra vocês? Pode jogar aí no Google, é só jogar no Google, só dar uma Googleizada que vocês vão ver que foi a partir da adaptação de O Sol é para Todos que esse conceito de histórias do Salvador Branco foi aí começando a tomar formas e começaram a fazer outros filmes mais ou menos com essa temática. Então, pra mim, eu acho que o problema não é nem o livro em si, apesar de eu não ter gostado nem um pouco. O problema pra mim é como as pessoas ainda em século XXI colocam esse livro como esse símbolo da luta antirracista, quando na verdade a pauta, né, antirracista do livro sempre tomada por um personagem branco, advogado. Esse livro não me desce, acho que nunca vai me descer na vida. Pra categoria conto, eu escolhi A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Esse é um livro de coletâneas, né, então tem vários contos, se não me engano são 51, e eu não gostei de nenhum, basicamente. Mentira, assim, acho que no início eu tava curtindo um pouquinho, só que ainda assim, o que eu tô lendo e tal. Mas depois eu fiquei... Aqui, o Nelson Rodrigues, ele vai tratar apenas em 51 contos. A única coisa que ele vai tratar é sobre violência contra a mulher e contra outras minorias também, só que passando pano pro homem agressor. Sério, eu fiquei chocado, assim, com o que eu tava lendo. Mas, assim, eu até coloquei um recorte de época aqui, né? Mas, ainda assim, eu fiquei um pouco assustado, porque todos os contos tinha algum esposo, algum pai, algum tio, algum irmão que agredia a mulher. E aí, a moral da história era porque eles tinham autoridade suficiente pra fazer isso, então era justificado, ou porque a mulher mereceu, então era justificado no final das contas.
além disso, acho que deu até pra entender um pouco que todos os contos têm a mesma narrativa, só muda um pouco os nomes, né? Mas no final das contas, todos os 50 e poucos contos têm a mesma estrutura de um homem que começa o conto com raiva ou, enfim, com alguma insatisfação com a mulher, vai lá, bate, algumas vezes até mata a mulher, e no final do conto a moral é que tá tudo bem, porque, né, a mulher mereceu. E eu fiquei assim, como assim, gente? Como assim? Como assim? Isso aqui é um clássico, isso aqui é muito problemático. Horrível. E por último, na categoria HQ/mangá, eu decidi juntar tudo aí, eu escolhi um também que li esse ano, que é Um Estranho à Beira-Mar. Esse pra mim foi tão qualquer coisa, gente, e olha que tem tudo pra ser bom, na minha opinião, porque é um romancezinho boiola e tal, porque tem um mocinho, né, um garoto gay, que mora numa ilha e que meio que tem um crushzinho num outro garoto que de vez em quando ele vê na praia. E aí eles vão se aproximar, eles vão começar a conversar e vai rolar aquele romancezinho ali entre os dois. Só que esse boy, ele desaparece completamente. E só depois de 3 anos ele volta pra ilha. O outro boy, né, que é o menino gay, fica: por que você desapareceu? O que rolou aqui? Eu nem sei onde você estava. E aí as coisas vão se desenrolar a partir daí. Só que pra mim foi muito qualquer coisa. A história foi de lugar nenhum pra nenhum lugar. O desenvolvimento foi bem ruim. Tem um plot aqui que eu fiquei: é sério isso? É sério que eu tô lendo isso? Então assim, esse não rolou pra mim de jeito nenhum. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram algum desses livros? Vocês concordam com a minha opinião? Pode discordar aí nos comentários. Só sejam educados, por favorzinho. Não me xinguem, tá? Não me xinguem. Mas podem discordar. Ou vocês têm interesse, né? Ou tinham interesse até então, até eu macetar esses livros. Me contem nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!